Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Amós. Ouve isto, vós que não tratais os humildes, e causais a frustração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo, por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai ao Senhor, que leva aos pobres. 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 Louvai, louvai, ó servo do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Louvai o Senhor, que leva os pobres. Louvai o Senhor, que leva os pobres. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Louvai o Senhor, que leva os pobres. Louvai o Senhor, que leva os pobres. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Louvai o Senhor, que leva os pobres. 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 Leitura da primeira carta de São Paulo. Caríssimos, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelo que governam e por todos que ocupam
é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador e foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas.
Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele traz para nós a parábola do administrador infiel. Jesus conta uma parábola de um homem que era administrador de uma fazenda, de um homem muito rico, que tinha muito dinheiro. E naquela época, quando alguém era o administrador de uma fazenda, ele não tinha salário. Então ele tinha que tirar o sustento dele daquilo que ele cobrava de juros, daquilo que as pessoas deviam para o patrão. Então, o patrão dele tinha alguns devedores. E o que ele fazia? Na hora de cobrar os devedores do patrão, ele jogava os juros lá em cima. E assim ele ganhava o dinheiro que era parte dele. Só que ele estava abusando muito nisso. E o patrão dele ficou sabendo. E o patrão dele foi chamar a atenção dele. Olha, eu vim falar que você não está administrando bem a minha fazenda, a minha propriedade, os meus bens. Eu vou ter que tomar uma providência a seu respeito. E aí ele se sentiu ameaçado. Ele ficou com medo de perder o emprego. Aí ele pegou, chamou um dos devedores do patrão e falou: olha, quanto você está devendo para o meu patrão? Olha, 100 barris de óleo. Então eu vou baixar os juros, coloque aí 50. Chamou outro: quanto você está devendo para o meu patrão? Olha, 100 sacas de trigo. Olha, coloque aí 80. Mas por que ele fez isso? Porque se ele perdesse o emprego, esses que ele estava favorecendo em baixar o valor da dívida, ele iria ser acolhido por eles. E aí o patrão ficou sabendo disso também. E o patrão elogiou a esperteza do administrador, né? E aí Jesus pega e fala, né, na parábola: procurem usar o dinheiro para fazer amigos nas moradas eternas. E quem são esses amigos na morada eterna? São os pobres. É usar o dinheiro para ajudar quem não tem nada. É usar o dinheiro para ajudar os carentes, os excluídos, as pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, as pessoas que não têm como sobreviver. Porque no dia do juízo, esses pobres estarão na porta do céu para nos receber e abrir a porta para nós. E ali Jesus fala uma comparação, né, em que ele diz que nós não podemos ao mesmo tempo servir a Deus e a servir o dinheiro. Na época de Jesus, tinha um Deus que eles chamavam o Deus do dinheiro, que era o Deus Mamon, que se fazia tudo em nome do dinheiro, se fazia tudo pensando em se enriquecer e se esquecia de fazer o bem para as pessoas. Por causa do dinheiro, se passava por cima de tudo e de todos. E vemos na primeira leitura de hoje o profeta Amós chamando a atenção do povo, que o povo, na época de Amós, os comerciantes ficavam pensando apenas em fraudar a balança, em fraudar os medidores de trigo, para que eles pudessem explorar o povo pobre e cobrar mais caro e cobrar aquilo que eles não podiam pagar. E o profeta Amós repreendia essa atitude dos comerciantes daquela época, que eram desonestos. E ali, quando vamos
para a segunda leitura, a gente vê Paulo dizendo que ele quer que todos os homens rezem de mãos elevadas para o céu por aqueles que são os governantes, para que o povo tenha paz, para que o povo tenha serenidade, para que o povo tenha sabedoria. Então vamos lembrar disso, porque nós estamos a menos de um mês das eleições no Brasil. Nós vamos ter que escolher presidente, nós vamos ter que escolher governador, nós vamos ter que escolher deputados e nós vamos ter que escolher senadores. Vamos pedir ao Senhor que a gente tenha sabedoria para escolher, para que a gente não escolha administradores como o Evangelho de hoje, que era um administrador que só pensava nele, só pensava em se enriquecer e não pensava nas pessoas que precisavam dele. Então vamos orar a Deus para que a gente tenha um presidente, um governador, um deputado e um senador que sejam bons administradores, que pensem no povo, que pensem nas necessidades daquelas pessoas que realmente precisam. Peçamos ao Senhor que nos dê sabedoria para orarmos sempre pelas autoridades constituídas, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha harmonia, para que a gente tenha serenidade. Porque, como disse Jesus no Evangelho de hoje, não podemos servir a Deus e a riqueza. E a política não é um caminho para se enriquecer, para ficar rico. A política é um caminho para fazer o bem para o próximo, para servir aqueles que precisam. Peçamos ao Senhor esta graça. Peçamos ao Senhor de sermos servidores do reino de Deus e não nos deixarmos dominar por essa mentalidade do mundo, de materialismo, de consumismo, que acha que o bem-estar e a segurança está no dinheiro, nos bens materiais e no poder. Porque quando morremos, não levamos nada disso. Isso fica tudo aqui. E às vezes o homem faz de tudo para ganhar o mundo, humanamente falando, mas vem a perder a sua alma. É aquilo que Jesus diz no Evangelho, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas se ele vem perder a sua alma. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria para sermos bons administradores dos bens materiais que Ele confia para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar-se um instante para os avisos da comunidade. Festa da Padroeira, do dia 3 ao dia 12 de outubro. No dia 19, 20, 22 e 23, às 20 horas, na matriz Semana Bíblica. Estamos fazendo na Secretaria Paroquial até o dia 30 do 9 a assinatura da liturgia diária de 2013, o valor 2023, o valor R$ 45. Na próxima quarta e terça, no próximo sábado a missa. Comunicado do bispo. Nosso bispo Dom Gorgônio viajou ontem para Roma na sua visita ad limina ao Santo Padre, o Papa Francisco, e vai retornar no próximo dia 26. Mas antes de viajar, Dom Gorgônio deixou uma carta para que fosse lida para todas as comunidades da diocese. E aqui em Campo Grande também está recebendo agora a leitura dessa carta do bispo, que é muito importante por ocasião do jubileu da diocese de Itapetininga, que em julho do ano que vem a diocese vai comemorar 25 anos de existência e 25 anos de ordenação do Dom Gorgônio, que é o primeiro bispo da diocese. E ele deixou essa carta para todos nós, que eu vou ler para vocês agora. Queridos sacerdotes, queridos diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas e todo o povo de Deus, venho por meio desta comunicar que, por ocasião do jubileu diocesano, a penitenciária apostólica, em virtude das faculdades especiais que lhe foram concedidas pelo Sumo Pontífice Francisco, graciosamente concedeu em benefício dos fiéis a indulgência plenária nas condições habituais exigidas: confissão sacramental,
comunhão eucarística e oração das intenções do Santo Padre. Assim sendo, encorajamos os fiéis à participação na celebração eucarística, especialmente com sua respectiva região pastoral, na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, durante o ano jubilar. E aos que não puderem, por razões justas, participar presencialmente e sejam unidos espiritualmente aos demais fiéis para alcançar esta graça da indulgência plenária. Aproveito com prazer a ocasião para confirmá-los na fé em Cristo Jesus com um senso de paternidade. Dom Gorgoto Alves da Encarnação Neto, cônego regular teatino, bispo de Itapetininga, São Paulo. Então, o Papa, a Sé Apostólica, concedeu para toda a nossa diocese, durante esse ano e o ano que vem, a indulgência plenária. Como que a gente faz para conseguir a indulgência plenária? Eu tenho que fazer uma confissão com o padre, depois participar de uma Santa Missa e depois fazer uma oração na intenção do Padre, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, e fazer uma visita à Catedral Diocesana. E lá eu alcanço e recebo a indulgência plenária. Então, está autorizado para todos nós a graça dessa indulgência plenária. Confissão, missa, oração pelo Papa e visita à Catedral. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, dando nesse tempo de jubileu muitas graças para todo o povo de Deus e para todos aqueles que necessitam. Vamos então pedir agora a bênção de Deus para o encerramento da nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Ó Deus, que a vossa bênção frutifique em nossos fiéis e os disponha a todo o progresso espiritual, para que sejam sustentados em suas ações pela força de vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Deus. Toda Bíblia é comunicação de um Deus que amo, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a bondade do Senhor. Precisamos ser profeta para o mundo ser melhor. Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração.
Amém.